Pois muito bem, estamos de volta aqui a este espaço do esporte amador na nossa grade do YouTube, aqui no @Hora Esportes. Vem com a gente, ó, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Eu, Joilson Pereira e Zic Knights, que semanalmente o nosso compromisso com você de trazer a atualização de tudo que rolou e até o que não rolou, porque neste caso, final de semana a gente tinha escala para Arroio do Meio, mas a chuva impediu a realização da rodada. A gente vai falar mais disso no programa hoje. Zic, bem-vindo mais uma vez. Não rolou o jogo para o qual estávamos escalados, mas teve muita bola rolando no Vale do Taquari. Teve sim, Joilson, e somente 2 campeonatos não tiveram, e tiveram bom senso, tá? Eu acho que a gente começa nessa segunda-feira agora, dia 18 de maio, falando sobre bom senso, porque nós não tivemos a rodada decisiva do Campeonato Municipal de Paverama, definição do campeão, e nós não tivemos o jogo de ida do Campeonato Municipal de Arroio do Meio. Óbvio que nós estamos entrando no inverno, a gente está num período um pouco mais crítico que não se tem muito o que fazer. Cabe a dica para começar a ser mais cedo, competições iniciarem mais cedo. Mas eu falo de bom senso porque nós estamos numa briga, a gente trouxe na semana passada, isso a gente falou aqui, sobre o fato de, no Dia das Mães, muitos campeonatos não terem feito rodada, apenas alguns fizeram, pouco público nas praças de esportes que tiveram rodada, aí a culpa recai sobre a imprensa que está lá transmitindo, o fraco público. Porque ontem, digamos que ontem, com aquele clima que estava, do chove e não molha, alguns lugares têm estrutura para receber imprensa, outros nem tanto, então corre-se o risco também de equipamentos danificar com o caso da garoa. Mas eu, mesmo sendo apaixonado por esporte amador, Joilson, podendo ficar em casa e assistir o jogo no conforto da minha casa, eu não vou me deslocar até a Praça de Esportes. Então, nós tivemos ontem definição de finalistas, definição de semifinalistas, tivemos também jogos decisivos acontecendo neste domingo, e com a presença de veículos de comunicação transmitindo os jogos. E a presença do público foi fraquíssima, por conta disso, da situação climática. Então, também os dirigentes têm que rever essa situação, às vezes, de não pesar somente em cima dos veículos de comunicação quando o público não comparece, porque tem N fatores, e esse do clima de ontem é o caso. E neste caso do clima, se a rodada fosse imperativamente realizada, seja ela qual fosse de qualquer campeonato, a transmissão não ia tirar o público, bem pelo contrário, iria amplificar a visibilidade das marcas, da comunidade, de quem patrocina, as camisas dos times, porque muitos não iriam de qualquer forma ao campo e ainda assim iriam poder acompanhar. Mas o nosso programa, em nome de Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Loja Sertel, Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar, a Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari, Brasrede Mais que Internet, Eminer Saúde Inteligente, clínica do Dr. Bruno Fira, acompanhamento médico estruturado e individualizado para a sua saúde. Além de Girando Sol, participe da promoção dos 35 anos da Girando Sol. Univale sede de atender bem, Imóveis União, planejados há 30 anos, entregando o melhor em imóveis planejados. Contate através do @Móveis União Planejados. Este é um aspecto. Arroio do Meio não aconteceu, outras competições já estavam programadas, a gente trouxe semana passada que não aconteceriam, mas teve bola rolando. Teve, mas vamos lá, Arroio do Meio não teve e não terá neste próximo fim de semana, tá, Justo? Verdade, é importante lembrar, Não porque terá. tem a gincana tradicional do município. Já participei, inclusive. Também é um esporte, né? É, eu ia dizer. O único ano que eu participei, fui campeão. Então saiu. Encerrou no auge. Encerrei no auge. Encerrei no auge. Mas mandar um abraço para os guris da Cure, inclusive. Mas Arroio do Meio, então, não terá rodada neste fim de semana por conta da gincana. Retorna no dia 31. E aqui, Joilson, eu já levanto no ar, deixo no ar essa questão. Onde Teteu e João Moura irão jogar. Porque o Esportivo, time deles em Boqueirão do Leão, venceu no fim de semana por 4-1. A equipe do Inter está classificada para a final. Os dois jogam juntos lá. Os dois jogam juntos lá e jogam em Arroio do Meio. As datas das finais em Boqueirão do Leão são junto com Arroio do Meio. Então, ou seja, onde é que eles vão jogar? No Esportivo ou no Rui Barbosa? Já começa a criar um conflito, eu não diria ainda, mas é um conflito de agenda. Vai somente um para Boqueirão do Leão e um para Arroio do Meio? Eu, se fosse fazer minha aposta hoje, os dois permanecem em Arroio do Meio. Não vão a Boqueirão do Leão. Por quê? Boqueirão do Leão pode fechar N jogadores de fora do município. Só jogam 5. Arroio do Meio não. Ficha 6 e jogam 6. Então, ou seja, em Boqueirão do Leão, óbvio que a qualidade deles, eles fazem falta. Óbvio. Mas em Arroio do Meio eles fazem mais. Porque lá pode suprir com outros 2 jogadores. Aqui não tem como suprir.
Então, porque se não jogar os dois, o João Namoro é de casa ainda, considerado jogador de casa ainda, porque ele volta lá. Sim, verdade. Mas o Teteu é de fora. É. Mas sai o João Moura, entra o Rodrigo. O Rodrigo já foi artilheiro do Municipal, mas a diferença técnica é grande. E olha a comparação que eu vou fazer. Sai o Teteu, sabe quem entra no lugar? Robertson. Robertson jogou profissionalmente. Mas hoje, se eu é para montar um time, eu quero mais o Teteu do que o Robson. O Robertson. E não é nenhuma questão de preferência só pessoal. O que o Zico está falando é a escolha do Ademir Ajardo, que ele vem jogando com o time, com os dois, com o João Moura e com o Teteu, e privilegia isso mesmo, sabendo que tem o privilégio de contar com um cara do quilate do Robertson para estar no banco de reservas. É um jogador que tem uma carreira no profissional e que tem se integrado ao nosso regional, às competições municipais, mas principalmente o campeonato regional. Só que são posições diferentes. O Robertson é centroavante e o Teteu é um jogador mais construtor, jogador de jogo, né? Jogo. Por isso que eu prefiro mais o Teteu. E olha só, então é isso, Arroio do Meio, dia 31. Paverama, se o tempo permitir, pelo que eu vi, eu acho que vai. Teremos aí a definição do quem vai ser o ex-campeão. Se é o Inter de Santa Manuela ou se é a equipe do Morro Bonito. No jogo de ida, vitória do Inter de Santa Manuela por 3-0. A equipe joga pelo empate para comemorar então o ex-campeonato. Também não teremos rodada Joilson nesse fim de semana na Taça Intermunicipal. Volta dia 31, porque tem a festa de maio, segundo fim de semana da festa de maio, neste domingo. Teremos, então, a gente falou de Boqueirão do Leão, a definição do outro finalista neste domingo, Joilson. Juventude ou São Roque? Jogo de ida, o São Roque venceu por 5-1, e agora joga pelo empate para voltar a disputar uma final. Já o Juventude tem que vencer no tempo normal para levar a decisão para os pênaltis. Quem passar aqui enfrenta o Esportivo na decisão. O Esportivo, como eu falei, venceu o Inter de Pedras Brancas por 4-1 nos titulares. No aspirante, venceu por 2-1 e precisou dos pênaltis para avançar. Então venceu por 3-0 nos pênaltis, o Esportivo classificado nas duas categorias. Roca Salles é outra cidade que conheceu os finalistas nesse domingo, Joilson. E olha só, com um pouquinho de emoção, tá? O Tomadés e o Juventude voltaram a empatar. Já haviam empatado em 1-1 no jogo de ida. Empataram em 1-1 novamente. Decisão para os pênaltis. E a equipe do Tomadés venceu por 5-3. Está lá. Vai enfrentar o Botafogo, que eliminou o Amigos da Serrinha ao vencer por 1-0. Botafogo que está invicto na competição ainda. 5 jogos, 5 vitórias. Jogo de ida neste domingo na casa do Tomadés, no campo do Concórdia. Jogo da volta no dia 6 de junho no campo do Botafogo, em linha Constância. Então, Roca Salles definiu os semifinalistas. Definiu os finalistas. Nós tivemos o campeonato de Monte Alverne. Saraiva na categoria já tinha perdido no titular por 1-0 para o Monterrey. Foi jogar a final do aspirante contra a equipe do Boa Vista. Jogo de ida, vitória do Boa Vista por 2-0. Então o Saraiva perdeu as duas, tanto no titular quanto no aspirante. Agora, neste sábado, dia 23, conheceremos o grande campeão na categoria titular, Saraiva ou Monterrey. Jogo de ida, então, vitória do Monterrey por 1-0. Agora o Saraiva tem que vencer no tempo normal para levar a decisão aos pênaltis. O Monterrey joga pelo empate. Copa Vale do Sampaio, nós tivemos a semifinal partida de ida em um jogo eletrizante. Avante e Santo Antônio, eles empataram em 3-3. E na outra semifinal, a Erte confirmou o favoritismo e goleou Duvidosa por 5-1. Jogos da volta, no campo do Santo Antônio, em linha Santana, interior de Venâncio Aires. No primeiro jogo, então, 1 da tarde, a Erte e Duvidosa. Às 3 da tarde, Santo Antônio e Avante se enfrentam, então, esse duelo aí. Quem vencer avança entre Santo Antônio e Avante. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Aqui tem uma curiosidade, tá, Joel? Geralmente nos campeonatos a gente vê a melhor campanha enfrentar a quarta, a segunda pega a terceira. Lá, não sei por que cargas d'água, numa reunião alguém falou, não. O primeiro pega o terceiro, o segundo pega o quarto. Então, ou seja, deu Avante contra a equipe do Santo Antônio. Santo Antônio terminou com a melhor campanha, a Erte com a segunda, Avante na terceira e Duvidosa na quarta. Lá aconteceu isso Alguém deu ideia e a galera seguiu. seguiu. Ou daqui a pouco não prestaram atenção e alguém deu a ideia, o outro anotou. Porque geralmente é 1 contra 4, 2 contra 3, para favorecer a melhor campanha. Exato. Nada contra, o Duvidosa pode ir lá ganhar da Erte. Exato, né? Exatamente. Mas é essa a situação. Cruzamento final, qualquer coisa pode acontecer, jogo eliminatório, mas que é fora do padrão usual, é só um registro de que é mesmo. Exatamente. Nós também tivemos no campeonato lá municipal, a Copa Serrana, em Venâncio Aires também, a gente falou a Copa Vale de Sampaio, a Copa Serrana, tivemos
Semifinal, jogo de ida, no aspirante, e olha só, Joilson, eu falei antes da equipe do Botafogo em Roca Salles na categoria titular que está 100%, 5 jogos, 5 vitórias. Na categoria aspirante, na Copa Serrana, o São Luís, de Vila Santa Emília, disputou na primeira fase 6 partidas, agora o primeiro mata-mata, 7º jogo, tá? Mais uma vitória. 7 jogos, 7 vitórias, agora venceu a CESP por 2-0, está um empate de chegar à decisão. Nos titulares, 1-1, as equipes empataram. No outro jogo, Juventude da Vila Arlindo empatou em 1-1 com o Santa Tecla no aspirante e nos titulares perdeu por 2-1 para o River Plate. Jogos da volta em Marechal Floriano e também na linha Grão-Pará. Esses jogos acontecem neste domingo, dia 24 de maio. Outro campeonato que está na fase eliminatória, na fase de semifinal, é o Municipal de Imigrante, partida de ida em linha Cruzeiro. O Juventude venceu o Rio Grandense por 1-0 e o Cruzeiro, que jogava em casa, goleou o Canarinho por 4-0. Jogo da volta, na Barra da Seca, em Colinas, que é divisa ali, Colinas e Imigrante. Primeiro jogo, o Cruzeiro joga contra o Canarinho e depois o Juventude recebe o Rio Grandense. Juventude e Cruzeiro jogam pelo empate para chegar à final. Canarinho e Rio Grandense tem que vencer no tempo normal para levar a decisão aos pênaltis. Em Taquari, Furacão venceu São José por 2-1 no aspirante e nos titulares o São José venceu por 2-1. Jogo da volta no campo do São José, então ali na comunidade de Rincão, São José, que é o atual campeão, joga pelo empate para chegar à final e enfrentar o Juventude. Inclusive tem jogador do São José que joga no Inter de Santa Manuela, então, inclusive o técnico Johnny, do Inter de Santa Manuela, está no São José, então tem essa divisão de jogadores, mas acontece aí que as equipes, inclusive, boa parte do elenco do São José é o time do Taquarense do Regional. Galera da casa, Taylor, Guina, esses guris estão tudo no São José também. Que, lembrando sempre, o atual campeão do Regional Taquariense optou por não jogar nenhum campeonato neste primeiro semestre, até porque o Juninho e o Chico estão buscando atletas, estão tirando esse primeiro semestre sabático, vamos dizer assim, mas não, é de muito trabalho, porque eles estão indo atrás de reforçar o elenco. Já tem muitos anúncios, inclusive, na página do Instagram do Taquariense, o trabalho está se movimentando. E o melhor é que eles também estão estruturando o campo, tá? Estão melhorando Sim, a parte é isso aí. Eu acho que essa é o grande principal também. Nós também tivemos o Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul, que conheceu os semifinalistas nos jogos extras. A Ecosage Floriano venceu por 2-1 e está classificado lá para a semifinal. Vai enfrentar a equipe do Rudibar, clássico aí, Rudibar e Floriano, na semifinal. Já o Laranjeiras venceu o Pinhal por 3-0. Laranjeiras venceu por 3-0, então a semifinal vai ter Rudibar e Floriano, Grêmio da Beira do Rio e Laranjeiras. Jogo de ida da semifinal no campo do Alezanza, aonde inclusive o Grupo A Hora estará presente. Vamos transmitir neste domingo Grêmio da Beira do Rio e Laranjeiras. Um grande jogo de ida da semifinal, então o Campeonato Municipal de Bom Retiro também se encaminhando para a reta decisiva. O jogo da volta será no campo do Rudibar. Um destaque de Bom Retiro do Sul, inclusive mandar um abraço para ele, o Dadá. O Dadá que já está organizando, ele, o cunhado, o filho, mais uma galera, organizando o time do Pinhal para a temporada do ano que vem, porque o campeonato do próximo ano em Bom Retiro do Sul vai homenagear um ex-dirigente do Pinhal e também membro da família da esposa do Dadá, a Marcela. Então o Dadá já está mexendo os pauzinhos. Jogou esse ano no Pinhal. Sim. Inclusive, eu vou, enquanto a gente fala aqui, eu vou pedir o pessoal que está acompanhando a gente na live pode ver o novo fardamento do Pinhal para o ano que vem. Muito bonito, o Anderson vai colocar essa imagem para nós junto aqui na tela já depois. Já para o ano que vem. Já para o ano que vem, já tem o fardamento para o ano que vem, um fardamento muito bonito, com detalhes, inclusive, do dirigente que será homenageado dando entrevista. Então, muito bonito o fardamento. O Anderson coloca para nós essa imagem, que o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube pode ver essa imagem. Também tivemos no fim de semana, Joilson, jogos do campeonato na fase classificatória, tá? A gente falou de mata-mata, mas tem campeonato na fase classificatória, que é em Cruzeiro do Sul. Isso aí, Cruzeiro do Sul. Depois eu falo de Capitão. Sim. Cruzeiro do Sul, penúltima rodada da classificatória. Tamoio e 15 empataram em 1-1. O Cruzeiro venceu o Bonfim por 3-1. E o Juventus perdeu por 7-0 para o Canarinho. Como é que está a classificação, Joilson? O Cruzeiro lidera com 13 pontos. Já está classificado. Ainda pode perder a liderança, mas está classificado lá, primeiro lugar. A classificação é garantida. 13 pontos. Em segundo lugar, o Canarinho tem 10 pontos. Depois vem a equipe do 15 de novembro com 7 e a mesma pontuação do Bonfim. Então, 15 de novembro e Bonfim tem 7 pontos. A equipe do Tamoio tem 5. E o Juventus já está eliminado, não tem
mais chance de classificação, não pontuou. A última rodada tem Cruzeiro e Juventus, então, tecnicamente, o Cruzeiro vence essa partida e termina com a liderança. O Canarinho joga contra o Bonfim e tem o confronto direto entre Tamoio e 15 de novembro. O Tamoio tem 5 pontos, a vitória classifica o 15. Se o Tamoio vencer, o 15 está eliminado, então tem esse confronto direto, rodada essa que ocorre no campo do Bonfim neste domingo. Teremos também a última rodada do Campeonato Municipal de Capitão, no campo do Brasinha. 7 de setembro joga contra o Guarani de Linha-Argola e o Brasinha joga contra o São Luís. No último domingo, o Guarani venceu o Brasinha por 2-1 e o São Luís venceu o 7 por 3-1. A liderança é do São Luís com 6 pontos. Guarani e a equipe do Brasinha tem 3 pontos e o 7 de setembro é o Lanterna sem ter pontuado. E fechando o giro, Joilson aqui, última rodada do Campeonato Municipal de Estrela, no campo do União, no bairro Boa União, Alto da Bronze B e São Luís, União e Geraldense. No campo do Alto da Bronze, Amigos do Sul contra Atlântico, Alto da Bronze A contra o Aimoré, a folga é do Delfinense. Resta apenas uma vaga para a Série Ouro, e ela é disputada entre União, São Luís e Alto da Bronze B. Desses 3, 2 ficarão aí com a vaga, e um vai ficar na Série Prata, Campeonato Municipal de Estrela, que promove a última rodada da fase classificatória neste fim de semana. Depois já iniciam as semifinais da Série Ouro e Série Prata, competição essa que está se encaminhando para a fase derradeira, então, José. Perfeito. Então, isso é o que está posto para vocês do que rolou de bola, o que temos aí nas projeções das próximas rodadas, e a gente, como tu bem disse, que já definiu onde é que vai estar nesse final de semana. Exatamente. Quantos municípios já foram? Com esse aí vai ser o 10º. 10º município que a gente visita neste primeiro semestre, uma estratégia que a gente executa desde o início do ano, ouvindo o pedido de muitas das comunidades que nos procuraram, que gostariam de ter os seus jogos transmitidos aqui pelas plataformas do Grupo A Hora, e a gente adotou esta postura então neste primeiro semestre. Fomos a 9 municípios até aqui e o Bom Retiro do Sul será o 10º município diferente. Inúmeros campeonatos que a gente citou aqui, tem jogos aqui no histórico para você. Tivemos final de Encantado, aqui está na lista os últimos de Encantado, mas semifinal de Arroio do Meio, teve os mais recentes. Aqui, ó, dá para dizer, ó, a gente foi em Estrela, a gente foi Encantado, que já acabou. Nova Bresse, que já acabou. Progresso, que já acabou. A gente foi para Estrela, 4. Fomos também em Cruzeiro do Sul, 5. Bom Retiro do Sul, então, 6º aqui. Aí a gente foi também para a cidade da Copa Vale do Sampaio, 7º campeonato, só que lá é o seguinte, tá? Esse é o 7º campeonato, mas lá tem Santa Clara, Sim. Sério e também Mato Leite. Municípios, exatamente. Então, juntos aí. Fizemos times de vários municípios neste entroncamento ali. Então foi isso aí, Joilson, que a gente foi nesta temporada aqui de futebol amador, Arroio do Meio também. E Arroio do Meio também, mais um, exatamente. Então, assim, é o 10º município, a gente vai voltar a alguns deles que estamos acompanhando. Arroio do Meio não rolou a rodada nesse final de semana que a gente anunciou nas nossas plataformas. Fica ligado também em @ahoraesportes no Instagram. No final de semana também acesse grupohora.net.br, que sempre que a gente tem uma escala e porventura, agora como disse o Zico, estamos em período de inverno, chuvas e tudo mais, a gente comunica também pelos meios oficiais aqui do Grupo A Hora, além da FM 102.9, por óbvio, também no grupohora.net.br e nas nossas redes sociais. Domingo, então, é Bom Retiro do Sul. O que a gente vai fazer, Zé? Isso aí, Bom Retiro do Sul, a partida entre Grêmio da Beira do Rio e Laranjeiras, reencontro na fase classificatória. As equipes em Pantaro tiveram um grande espetáculo lá. É um jogo que vai parar a cidade de Bom Retiro do Sul. E lembrando, o clima vai estar gostoso, vai estar bom, a temperatura vai chegar, Joilson, a 22 graus, sem chuva, então perfeito para dar uma boa... pessoal ir assistir em loco essa partida também. Chimarrãozinho com pipoca. Se não quiser assistir em loco, pode assistir conosco aqui no YouTube do A Hora Esportes. Lembrando, Joilson, amanhã da noite tem reunião da Asdivata com os veículos de comunicação, então para também nós termos as diretrizes de como que vai funcionar o Regional Asdivata, de como que vai ser, uma expectativa, então a gente vai amanhã também ter mais informações e os detalhes a gente traz na próxima semana. Exatamente, aqui neste podcast, mas se você quer saber antes, amanhã, depois da reunião, já vai ter material, já vai ter conteúdo em grupohora.net.br. Ao longo dessa semana a gente repercute também na nossa programação da Rádio Hora FM 102.9 e nas nossas redes sociais também o mesmo endereço, @ahoraesportes. Vem com a gente aqui no YouTube, te inscreve no canal, a gente traz esse espaço de atualização semanal para você aqui no nosso podcast em nome de Móveis União Planejados, oferece o melhor em móveis planejados e portas
laqueadas. Contate através do @Móveis União, planejados tudo junto nas redes sociais. Univale, revenda Ambev, a cada gole uma experiência única. Girando Sol, participe da promoção de 35 anos da Girando Sol. Eminer Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fir. Cansaço constante ou dor nas pernas? Na Eminer, cuidado médico para a saúde da mulher e tratamento clínico de lipedema. Brasrede, mais que internet. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Loja Sertel, campanha Sorte a Ser Sertel, concorra a um Fiat Pulse e uma moto Honda CG 0 km na compra dos produtos e serviços da Sertel. E tem mais, 5 sorteios de R$15 mil em produtos. E Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos. O seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Vem com a gente, te inscreve no canal e acompanha na programação das plataformas do Grupo A Hora. Até a próxima!